que eu estou um pouco nervoso, porque o pastor Josué é uma benção, mas ele disse que ele também é um pastor meio doido, né? E me colocou aqui para trazer a palavra do Senhor para os irmãos, e vai ser a minha primeira experiência trazendo a palavra de Deus. Eu, desde a infância, sirvo ao Senhor, mas o meu ministério até ontem era levita na casa de Deus. Louvar o Senhor Jesus. Mas a partir de hoje, o Senhor muda a história, amém? Então, antes de eu ler com os irmãos e meditar um pouquinho na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou louvar ao Senhor Jesus com um hino. Glória a Deus, aleluia. E depois nós entramos na palavra do Senhor, amém? E você pode continuar adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, amém? Porque se você continua com o seu coração aberto, o Senhor sabe e continua fazendo vitória na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se até hoje aquilo não tem dado certo na sua casa, o Senhor se faz presente e vai mudar a sua vida nesta noite, amém? Quando nós prostramos os nossos joelhos no chão e buscamos a face de Deus, Ele muda a nossa história, aleluia. Escute. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçamos que eu realizei. Porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em Ti, Jesus, de confiar em Ti. Temos que fazer de joelhos em
Deus responderá. Deus responderá. Deus responderá. Aleluia. Glória a Deus. Deus responde a oração. Aleluia. Neste momento eu quero ler com os irmãos em Ezequiel, no capítulo 1, o versículo 1. Depois eu quero ler com os irmãos Ezequiel capítulo 2, alguns versículos. Amém? Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Eu vou olhar aqui, irmãos, um pequeno esboço, né? Porque, como é a primeira vez e a nossa cabeça não é um computador, nós temos que anotar algumas coisas para Deus nos continuar orientando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, em Ezequiel, o Espírito, quando te falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Amém? Essa palavra é muito conhecida. A história de Ezequiel é muito maravilhosa. Mas antes de eu entrar nesses versículos que eu li, eu quero voltar um pouquinho na história. Quando Ezequiel, ele era apenas uma criança. O seu pai, o sacerdote Buzi, ele fazia o trabalho do Senhor no templo em Jerusalém. E o seu pai, ele era um homem que fazia a vontade de Deus. Ele era um homem que recebia dos homens, dos israelitas, os seus murmúrios, as suas lamentações, e levava a Deus o que o povo precisava. E Ezequiel, ele foi conduzido a se preparar para também ser um sacerdote. Mas, ao decorrer da sua infância, não foi fácil para Ezequiel. Por quê? Eu também tomo isso para mim. Porque todas as pessoas do povo de Israel olhavam para Ezequiel e via se ele era temente a Deus, se ele estava diferente dos demais, se ele estava sendo conduzido ao aprendizado do seu pai. Quando os pais dos outros meninos, eles vestiam roupas diferentes, e o sacerdote Buzi, ele vestia uma roupa colorida, uma roupa branca, simbolizando o seu sacerdócio. E Buzi, ele não foi um pai fácil, porque ele tinha que dar o exemplo, e Ezequiel também tinha que dar o exemplo, aonde ele morava. Então, irmãos, eu falo isso porque eu vivi isso. Eu, desde o ventre da minha mãe, fui escolhido e nasci
dentro da igreja. O meu pai sempre foi um sacerdote na casa de Deus. Eu desde pequenininho ouvia meu pai aprender com os seus pastores como era cuidar de um povo, como era cuidar de uma igreja. E ele não era diferente do Buzzi, do sacerdote Buzzi. Ele era muito severo. Ele não nos levava no cabresto, como se diz. Por quê? Porque nós também tínhamos que dar o exemplo na escola, no nosso dia a dia, na igreja. Por quê? Porque quando ele subia no púlpito para pregar a palavra de Deus, para ensinar ao povo, nós tínhamos que dar o exemplo, porque aí ele teria a autoridade de falar de Deus para o povo. Só que, ao decorrer da história de Ezequiel, ele estava, mesmo com dificuldade, com aflições, tendo que ser o exemplo na escola, no seu dia a dia, nas brincadeiras das crianças, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas num determinado dia, aconteceu algo que ele não esperava. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou cativo o povo de Israel e levou para a Babilônia. E nessa época, Ezequiel já tinha 25 anos. Ele já tinha passado a meninice, a sua adolescência, e já estava praticamente chegando na finalização para se transformar no sacerdote, para receber do pai dele a herança que seria para ele. Mas com 25 anos de idade, aconteceu o inesperado. Foi rompido o sacerdócio de Ezequiel. Foi rompido aquilo que ele vinha aprendendo desde criança. E ele foi cativo. E aquilo trouxe uma frustração para Ezequiel. Por quê? Porque ele não sabia fazer outra coisa a não ser se preparar para ser sacerdote. Mas Deus, que é todo poderoso e que sabe tudo e que conhece o nosso futuro, já tinha algo maior para Ezequiel, já tinha algo maior para fazer na vida de Ezequiel, mas Ezequiel ainda não sabia disso. Como aconteceu comigo. Eu cresci, passei a minha adolescência na presença do Senhor, me preparando, louvando ao Senhor, cuidando junto com meu pai da igreja, ajudando nos jovens, louvando ao Senhor Jesus, achando que eu também ia seguir os passos do meu pai. Não era fácil. Quando as pessoas vinham falar para mim: Rogério, você vai seguir os passos do seu pai? Eu disse: eu não quero seguir não. Meu pai sofre demais. A afronta na vida do meu pai é muito grande. O sofrimento na vida do meu pai é muito grande. Por que eu vou querer ser isso? Eu vou querer apenas louvar o Senhor, porque é fácil, né? A gente vai em casa, prepara o louvor, ensaia, vem no culto, ora, canta o louvor e Deus abençoa. Nós vamos para casa. Mas a vida de um sacerdote é diferente. Nós nos preparamos, oramos, pedindo graça a Deus para ouvir de vocês o que vocês precisam. Vocês vêm até o sacerdote, passam os seus problemas para ele, para que ele leve a Deus, para que Deus venha ajudar vocês. E eu achava que não tinha essa capacidade, que não era o meu dom, e eu não queria esse dom para mim. Mas foi passando o tempo, e um dia o rei Nabucodonosor veio na minha vida também. Porque naquela época ele era o rei, hoje ele é Satanás. É uma figura de linguagem. Nabucodonosor hoje é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. E por acontecer muitas coisas na minha vida dentro da casa de Deus, como aconteceu com Ezequiel, eu orava, eu jejuava, eu buscava a presença do Senhor. Muitas coisas aconteciam através do meu louvor, do meu ministério, mas mesmo assim eu sofria perseguições dentro da casa do Senhor. Eu sofria zombaria, as pessoas me criticavam.
E chegou um momento que eu comecei a me revoltar e dizer: Senhor, eu faço tudo na casa do Senhor, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu vou à escola dominical, eu faço aquilo que o meu pai me ensina a fazer. E por que acontece isso comigo? Por que a minha vida não muda? Por que eu continuo vivendo essas retaliações? Por que eu continuo passando por essas perseguições? Que Deus não me ouvia, ou eu achava que Ele não me ouvia. Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos, clamamos ao Senhor, e nada acontece, e a gente acha que Deus não está nos ouvindo. A gente acha que a nossa oração não sai do teto, porque nada acontece. Mas nós não sabemos o futuro que Deus tem para nossas vidas. E eu, como servo frágil, aconteceu muitas coisas ruins comigo, irmão, na casa de Deus. Eu casei, eu tive um filho, e mesmo assim as perseguições não diminuíam. Até que um dia veio a enfermidade e assolou a minha vida. Depois da enfermidade, por conta disso, o diabo foi trabalhando, e eu perdi a minha esposa e meu filho. Nós tivemos que nos separar, porque o diabo entrou e eu não tinha estrutura naquela época, e eu separei. E por causa disso, por causa da angústia que eu tinha, das mágoas que eu passei dentro da igreja, das provas, e por não entender verdadeiramente o que Deus tinha para fazer na minha vida e o que Ele já tinha feito, eu me afastei da casa do Senhor. Misericórdia, pior coisa que eu fiz, meu irmão. Mas, como aconteceu com Ezequiel, ele foi tirado de dentro do templo. O ministério que ele estava se preparado foi rompido. Quando estava quase chegando para ele receber o sacerdócio, ele foi levado cativo. E lá, ele viu o povo de Deus sofrendo, tendo que trabalhar, as crianças tendo que trabalhar, os mancebos tinham que trabalhar, os adolescentes, os jovens, os velhos. Então, mesmo ele acreditando em Deus, mesmo ele acreditando que Deus tinha algo no povo de Deus, ele viveu triste, amargurado. Perdeu o seu pai, perdeu a sua esposa. Olha que angústia, irmãos. Você acha que dá para alguém firmar na presença do Senhor desse jeito? Estando na casa de Deus, se preparando, lutando, e as coisas dando errado. Mas não estava dando errado, irmãos. Deus estava trabalhando na vida de Ezequiel. Deus estava trabalhando na vida do Rogério. E eu fiquei praticamente 8 anos fora da casa do Senhor. Passei um começo no mundo bom, porque às vezes a gente acha que o mundo é ruim, que o pecado é ruim, mas o pecado é bom. Para a nossa carne é bom. Mas a consequência do pecado, aí que é terrível. A consequência dos erros nos leva à morte. A morte física também, mas primeiramente a morte espiritual. O afastamento da presença de Deus, porque Deus permanece na mesma posição, mas por causa do pecado nós afastamos dele. E eu me afastei, fui para o mundo, achando que eu ia ter uma vida melhor, achando que os meus problemas iam se resolver. Por quê? Porque daí eu não ia ter ninguém que ia me falar mal de mim. Eu achei que ninguém ia mais me apontar, porque eu estava vivendo uma vida agora do jeito que a carne oferece. E por um pouco de tempo eu vivi bem. Mas o mundo não oferece nada para nós, irmãos. Ele só é engano. Ele só traz coisas momentâneas, ilusórias. E quando eu caí em si, eu já não sabia como voltar. Mesmo o meu pai, a minha família, orando por mim, eu não tinha forças para voltar. Porque o diabo me colocou num embrameiro tão grande, que eu falava: Jesus, como é que eu vou sair disso?
Como, Senhor? Às vezes, quando eu estava muito amargurado, muito triste, muito angustiado com aquela situação, eu ia na igreja. Eu ouvia a palavra, ouvia os louvores, aquilo me dava uma pequena renovação, uma pequena alegria. Eu falava, tá bom, agora eu vou voltar para casa. E chegava em casa, eu voltava para o mundo, porque eu já estava um pouquinho alegre, porque o diabo nos cega de uma tal forma, irmãos, que a gente não consegue ver verdadeiramente a luz. Glória a Deus, aleluia. E passando muitos os anos, eu comecei a me amargurar de verdade. Eu comecei a ver que tudo aquilo que no começo para mim era bom, era legal, satisfazia a minha carne, não me satisfazia mais. O bar não me fazia mais bem. A roda de conversa, aquilo me chateava, me angustiava. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, lá na igreja, é muito mais gostoso. O que a gente recebe, a gente leva para casa, e aquilo continua no nosso coração. E no mundo não. Só que eu não sabia como voltar, irmãos. Eu estava tão preso que eu não conseguia voltar. Eu ia na igreja, eu voltava para a igreja, eu aceitava Jesus, eu me reconciliava, mas ficava alguns dias e de repente eu caía de novo. E Ezequiel, ele ficou 5 anos praticamente cativo, desanimado, sem ouvir a voz de Deus, sem saber o que ia acontecer, porque aquilo que ele tinha aprendido já não existia mais. Mas a palavra de Deus diz aleluia, que um dia Ezequiel estava na beira do rio Quebar e apareceu Deus Todo-Poderoso com uma visão maravilhosa, que nós não vamos entrar em pormenores, que os irmãos já conhecem a história, e conta sobre o trono de Deus, como é o trono de Deus. Mas o mais importante, o Senhor Jesus, Deus, veio falar para Ezequiel, para ele se colocar de pé, e que Deus estava restaurando a sua vida, e melhor, estava dando para ele um novo ministério, um ministério muito melhor do que ser sacerdote, porque ser sacerdote era receber a murmúria do povo e passar a Deus, mas ele seria profeta na casa de Israel. Ser profeta não é fácil. Por quê? Porque vai continuar as perseguições, vai continuar as provas, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Porque ele disse, Ezequiel, coloca em pé que eu falarei contigo. A partir de hoje, você não vai ser mais sacerdote, e sim profeta na minha casa, na minha terra, e vai pregar para os meus filhos e para os arredores. Mas você vai pregar para povos que não vão querer ouvir a palavra. Mas não temas, porque é eu quem trabalho. Você abre a sua boca, eu falo através de você, e o Espírito Santo vai trabalhar nas vidas. E foi assim que aconteceu com Ezequiel, e está acontecendo na minha vida. Depois de 8 anos afastado, voltando, indo e voltando, Deus me deu uma última oportunidade de firmar. Por quê? Porque num determinado momento o Senhor Jesus começou a trabalhar verdadeiramente na minha vida, e as coisas que eu achava que não ia dar certo, começou a dar certo. aleluia. O ministério que eu achava que eu não tinha, eu comecei a sentir que eu tinha. Aí eu comecei a firmar, a buscar mais a presença de Deus, até um dia que Deus me disse assim: é a última oportunidade que eu vou dar para você. Coloca-te em pé, eu vou te usar, eu te amo, eu tenho uma obra para realizar na sua vida. Teve culto, irmãos, que Jesus teve que mudou o culto inteirinho para somente falar comigo. Que maravilha! Às vezes você entrou aqui nesta noite achando que Deus não tem falado com você,
Mas às vezes a gente não presta atenção que Deus já está falando com você. No louvor, Deus fala com você. No glória a Deus, Deus fala com você. Numa música na sua casa, Deus fala com você. No louvor do playback, Deus fala com você. E às vezes você está tão desapercebido que você não entende. Fala, mas Deus não fala comigo. Deus está sempre falando com você. Eu estou aqui, eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero te levantar, eu quero fazer você profeta na minha casa, eu quero te usar. E ser profeta, irmãos, não é somente vir aqui em cima do púlpito e pregar, não. Ser profeta dentro da sua casa. Às vezes você é profeta e o seu marido não é. Às vezes você é evangélico e o seu filho não é. Às vezes você é evangélico e crente, servo do Senhor, mas a sua esposa não é. E Deus está querendo usar você como profeta para abençoar e para trazer a sua esposa, o seu esposo, a sua filha, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu primo, a sua prima. Porque nós temos uma família grande. Às vezes é um vizinho da esquerda, é um vizinho da direita, que precisa da sua palavra, que precisa que você se coloque em pé para Deus te usar como profeta na vida dele. E às vezes a gente acha que subir aqui em cima do púlpito e pregar a palavra, esmiuçar a palavra e explicar a palavra de Deus, isso quer ser profeta? Não, irmãos. Nós temos que ser profeta dentro da nossa casa. Nós temos que ser profeta dentro do nosso trabalho. Nós temos que ser profeta andando na rua, no supermercado. Porque quando a gente nos dispõe a deixar Deus nos usar, quando você está na fila do supermercado, o Espírito Santo fala no teu coração, fala para ele que Jesus ama ele. Porque eu passei por isso, irmãos. Eu aprendi a palavra de Deus desde pequenininho. Meu pai me ensinava, me levava à escola dominical. Mas quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo, fala para o seu amigo que Jesus o ama, fala que ele tem algo na vida dele. Eu não consigo fazer isso não. Eu não sei fazer isso. Eu sei cantar, mas eu não sei falar de Jesus. Porque, irmãos, nós sabemos, mas nós não temos coragem. Nós temos que pedir para Deus coragem para nós sermos usados como profeta. Eu estou aqui em cima neste púlpito nesta noite, irmãos, desde quinta-feira passada eu estou com minhas pernas trêmulas, achando, Deus, o que eu vou falar para o teu povo? Eu não sei pregar, eu não sei falar do Senhor, eu não sei o que eu vou falar, como eu vou começar, como eu vou terminar. Mas o Senhor foi me dando paz. O Senhor foi me falando sobre a vida de Ezequiel. E mesmo ele frágil, o povo ia até ele. Falava, e aí, Ezequiel? Você era sacerdote. Deus não fala nada com você que vai tirar nós desse cativeiro? Faz alguma coisa por nós. O que ele podia fazer? Porque Deus ainda não tinha chegado na vida dele. Mas a partir do momento que Deus veio até ele e pôs o Espírito dele na vida dele, tudo mudou, tudo se transformou. E a história de Ezequiel, a partir do momento que Deus o levantou como profeta, foi maravilhoso, mas foi duro, porque ele teve que pregar para povos que não o ouviam, ele teve que ir para o vale de ossos secos, ele teve que ter várias experiências com Deus. E para nós não é diferente, irmãos. Para mim e para você não é diferente. Nós temos que abrir o nosso coração de verdade. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar com Deus com verdade. Não adianta você simplesmente dobrar o seu joelho e falar com polidez para Deus. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor dos céus e da terra. Não, Ele quer ouvir a verdade da sua boca. Ele quer ouvir a amargura do seu coração, mas através da sua boca. Fala para Ele o que você está sentindo. Fala para Ele o que você está precisando. Fala para Ele o que o seu marido está precisando, o seu filho está precisando, você está precisando. Às vezes você está precisando de um emprego, às vezes você está precisando de uma prosperidade na sua casa, mas às vezes você está precisando que Deus cure o seu filho, liberte o seu marido. Você tem que ter intimidade com Jesus. Porque, irmãos, na época de Ezequiel era diferente do nosso. Por quê? Porque Deus falava apenas com uma pessoa. Deus vinha e falava com Ezequiel, e Ezequiel passava para o povo a palavra de Deus. Hoje, que privilégio que nós temos, irmãos. Aleluia!
Depois que Jesus morreu na cruz por nós, Ele deixou quem para nos ajudar? Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele foi ao Pai interceder por nós, mas Ele deixou o Espírito Santo para interceder a Jesus. E hoje é muito mais fácil, irmãos. Que privilégio que nós temos. Por quê? Porque em qualquer momento, em qualquer lugar, não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você esteja passando, Ele te dá liberdade para você falar com Deus diretamente. Você não precisa vir até o profeta da igreja, o pastor da igreja para falar nada para Deus. Não precisa de intermediário. Nós podemos falar diretamente com Deus. Você está entendendo que hoje, neste momento, você pode falar para Deus aquilo que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Mas nós achamos-nos indignos, porque somos falhos, somos pecadores. Quantas vezes eu já me senti assim? Quando eu comecei a voltar para a casa de Deus, que eu firmemente coloquei no meu coração que eu ia servir a Deus, independente de qualquer coisa. Se eu caísse, se eu levantasse, eu ia ficar firme na presença do Senhor. Eu não ia mais arredar o pé daqui. Quando eu dobrava o meu joelho, eu falava: Deus, o Senhor já me deu saúde, porque eu já fui doente por 8 anos. Eu fiquei em depressão por 8 anos, irmãos. Eu tinha que tomar remédio para levantar. Eu tinha que tomar remédio para ficar de pé, para passar o dia. Eu tinha que tomar remédio para dormir. Por 8 anos, irmãos. E quando Jesus me curou, eu achava que eu não tinha mais, eu não era mais digno de pedir nada para Jesus. Por quê? Porque eu já tinha saúde. O Senhor Jesus já tinha me resgatado novamente do mundo. Ele tinha me dado um emprego que eu sempre a minha vida inteira pedi e nunca tinha conseguido. Um emprego bom, que eu conseguisse me sustentar, cuidar da minha vida sem precisar dos outros. Deus já tinha me dado. Eu estava bem, feliz. O que eu ia falar para Deus? Pedir mais o quê? Eu não me sentia digno. Mas toda vez que a gente ia para o culto, Deus usava o pastor e dizia: você pode pedir muito mais do que você pensa. A Bíblia diz para nós que nós podemos pedir qualquer coisa para Deus. Se você já tem saúde, mas você não tem um emprego, peça um emprego a Deus. Se você tem saúde e emprego, mas o seu esposo ainda não é crente, peça para Jesus salvar. Se você acha que você ainda não tem o dom que você quer para fazer a obra de Deus, peça para Deus isso. Aleluia! Mas se você já tem tudo, converse com Deus, agradeça a Deus porque Ele já te deu. Aleluia! Vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E vamos confiar para aquilo que Ele vai nos dar. Nós temos que confiar em Deus. Nós precisamos conversar com Deus, com o Espírito Santo, porque é através desta forma que o Senhor vai fazer milagres nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, Ele não olha o local que você está. Deus, Ele não olha para a circunstância que você está. Ele olha para o teu coração e para a sua necessidade. Aleluia! É isso que aprendemos com Ezequiel. Deus não importou onde Ezequiel estava. Onde Ezequiel estava? Lá na Babilônia, cativo, vendo o seu povo sofrer na mão de Nabucodonosor, porque ele não foi fácil. Nabucodonosor judiou muito do povo de Israel. Mas Deus não se importou para aonde ele estava, nem a circunstância que ele estava. Deus importou que tinha algo especial na vida dele. Como tem algo especial na minha vida e na sua vida. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então precisamos começar a entender isso e clamar a Deus. Independente da situação que você está vivendo, independente do lugar que você está. Às vezes você está dentro do seu trabalho, às vezes você está na rua. Não importa onde você esteja, clame a Deus. Aleluia! Às vezes eu levanto uma angústia no meu peito e falo: Senhor, por que disso? Me ajude, tire essa amargura do meu coração. E ao passar do dia, meu coração vai aliviando, e eu vou sentindo uma alegria no meu coração, e de repente eu estou feliz, e já nem sei
Aonde foi parar aquela amargura? Por quê? Porque eu falo com Deus. Eu expresso a Jesus aquilo que eu estou precisando. Aleluia. Porque, irmãos, o corpo pode estar preso, mas a alma está livre. Aleluia! O corpo pode estar machucado, com feridas, com marcas, de lutas, de aflições, mas a sua alma é livre para se comunicar ao nosso Deus. Então não importa qual seja a situação que você está passando, não importa o que está passando o seu corpo, o que importa é saber que a sua alma é livre para falar com Deus, para ir até Deus. Se você acha que você não consegue ir até Deus, pede para o Espírito Santo me ajuda a ir até Deus. Aleluia! Porque eu estou precisando, eu estou necessitando Deus. E o Espírito Santo de Deus vai até o trono de Deus e geme com gemido inexprimível por você, pela sua causa, pela sua necessidade. Aleluia! Mas nós temos que crer que a nossa alma está livre. Aleluia! Porque quando Deus nos chama, irmãos, Ele quer que você se coloque à disposição dEle. E é fácil se colocar na disposição de Deus? É, irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Aleluia! Por quê, irmãos? Nós sabemos que quando nós nos posicionamos na presença de Deus, tem muitas coisas que irão acontecer para nos tirar da presença de Deus, fazer com que nós deitamos, que nós caímos, que nós tropeçamos. Deus fala para você: se coloque em pé, que eu vou te usar, que eu vou te abençoar, que eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Mas o diabo não fica feliz com isso. Ele vai lutar de todas as maneiras para te derrubar, para te entristecer, para colocar dúvida no seu coração, para você falar: não, Deus me colocou em pé, mas eu não tenho capacidade para isso, eu não vou fazer, eu acho que eu vou voltar, eu vou desanimar. Mas o Senhor diz: fica firme, porque a obra que eu comecei, eu vou terminar. E se foi eu que te levantei, eu vou te ajudar você a perseverar até o final. A obra que Deus tem para fazer na sua vida lá na frente, você tem que acreditar, porque nós temos um longo caminho até chegar lá. Mas o Senhor, Ele vai estar com você todos os minutos da sua vida, para você alcançar a vitória. Ezequiel, faltava apenas 5 anos para ele ser sacerdote. 5 anos. Às vezes, irmãos, falta apenas um dia, 1 hora, meia hora, para você receber a bênção de Deus, para receber aquilo que Deus te prometeu, e você desanima, você dá um passo para trás, aí Deus para. Deus fica esperando a sua atitude. Deus fica esperando que você persevere, que você continue, para Ele poder te aprovar e te abençoar. Aleluia. Porque ser escolhido por Deus é um privilégio, irmão. É maravilhoso, é glorioso. Que quando nós estávamos lá no mundo, nós não éramos nada e nem ninguém. Nós achávamos que éramos alguma coisa, mas nós não éramos nada. Nós éramos pobres, nus e miseráveis. Não tínhamos nada nem roupa para vestir diante de Deus. Nós estávamos nus. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor, quando nós nos posicionamos na presença de Deus, Ele nos lava no teu sangue, Ele nos limpa, nos purifica e nos dá uma veste nova, uma veste branca. Mas Ele quer que você persevere, Ele quer que você todos os dias busque a purificação das suas vestes, para Ele continuar usando a sua vida, para você continuar fazendo a obra dEle, para você continuar cantando, louvando, orando no ciclo de oração, aleluia, trazendo a palavra de Deus, mexendo no som, lá na porta como diácono cooperador. Deus está esperando isso de você, que você continue perseverante, para que Deus complete a obra na sua vida, na minha vida e na nossa vida, aleluia. Porque desfrutar, irmãos, da sabedoria de Deus é incrível. É maravilhoso, porque essa semana, enquanto eu estava estudando a palavra de Deus, era uma fonte inesgotável. Eu queria mais,
E eu quero muito mais. Agora eu quero aprender sobre outros personagens da Bíblia. Eu quero aprender mais sobre Jesus, sobre os seus mandamentos, sobre os seus milagres. A fonte começou a jorrar novamente dentro da minha vida. E vai jorrar se você abrir o seu coração. Se você buscar a presença de Deus. Se você buscar o conhecimento, não é somente vir aqui na igreja para buscar a presença de Deus e o conhecimento de Deus, não. Lá na sua casa. Pega a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não entender, leia de novo. Fala, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Que Ele vai entender, Ele vai te ajudar a entender. Aleluia. Porque, irmãos, fazer a obra de Deus é uma alegria, é maravilhoso, é glorioso. E além de tudo, nós vamos encontrar com o Senhor nos céus quando Ele vier. Olha o privilégio, além de nós sermos abençoados aqui na terra, ser ouvido por Deus, ser atendido conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é maior do que a nossa. Ele sabe o nosso futuro e nós não. Nós vamos ter a vida eterna. Amém? Nós vamos cear com Ele lá no céu, sentar com Ele no seu trono, cear com Ele naquele banquete maravilhoso e pisar na rua de ouro de cristal. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé nesta noite. Eu quero dizer nesta noite, se você entrou aqui nesta noite com dúvida no seu coração, se você entrou aqui nesta noite precisando de algo especial da parte de Deus para a sua vida, vem até aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você acha que está demorando aquilo que Deus prometeu na sua vida, vem aqui hoje que nós vamos orar para você ter um pouquinho mais de força, para você perseverar e para você alcançar a vitória que Deus tem na sua vida. Aleluia! Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos também pedir, irmãos, para que Deus continue crescendo essa obra nesta cidade. Continue usando o pastor Josué e vocês, para que essa obra cresça cada vez mais. Para que a bênção de Deus seja na vida de vocês e nas pessoas que vão vir e entregar as suas vidas para Jesus. Amém? Obreiros, levanta suas mãos ungidas e vamos orar para este povo, para que Deus continue dando força e graça, para que eles possam perseverar até o fim e alcançar a vitória e a bênção que Deus preparou para vocês. Amém? Altíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão maravilhosa. Deus querido, obrigado por tudo. Neste momento eu elevo a minha voz em oração a Ti, para pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão e cada irmã e cada pessoa que veio aqui na frente, porque acreditou na palavra do Senhor, que creu naquilo que ouviu, e que às vezes, Senhor, acha que a bênção deles estão demorando, mas o Senhor sabe a hora certa, o momento certo, para dar para eles o que eles precisam. Pai querido e amado, venha curar enfermidades, libertar, transformar, venha salvar os seus familiares, libertar, abrir a porta de emprego, Deus. Senhor Jesus, venha manifestar a sua glória sobre o seu povo, venha batizar com o teu Espírito Santo, Senhor, venha curá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, eu ordeno a bênção sobre as suas vidas, que tudo que Deus quiser na sua vida venha cumprir, toda obra que Deus tem na sua vida seja cumprida, mas que você persevere até o fim, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele merece. Eu agradeço.